mais ouvir. Cuidado no que fala, o que falar e o que ouvir. Vamos ler o texto? É somente o verso 16, tá, irmãos? Nosso segundo sermão de 8, aqui de como ser um obreiro aprovado. O sermão passado, resumindo em uma palavra, respondendo à pergunta, como ser um obreiro aprovado? Manejar. Tem que manejar bem. Quem é que maneja bem? Aquele que vive uma vida de integridade. Aquele que vive uma vida de estudo da palavra de Deus. E outras coisas mais que eu falei. Hoje, nós vamos ter 3 implicações nesse verso. De como ser um obreiro aprovado, no verso 16. Um verso pequeno, meus irmãos, então muito fácil da gente compreender. Lógico, com a ajuda do Espírito Santo de Deus na nossa vida, né? Verso 16 do capítulo 2 de 2 Timóteo diz: evite igualmente os falatórios inúteis e profanos, pois os que se entregam a isso avançarão cada vez mais na impiedade. Oremos, meus irmãos. Senhor Deus e Pai, nós te louvamos, te agradecemos pela salvação que tu nos deste, por nos sustentar, por nos guardar até aqui, por nos trazer aqui, nos dar mais uma vez uma oportunidade de orar, de ler a tua palavra, de cantar louvores, de interceder, ó Deus. E agora, nesse momento, de nos enriquecermos com as verdades desse texto, onde nós estamos querendo entender e compreender para assim viver como é ser um obreiro aprovado. Nos ajuda, Deus, mais uma vez, dependemos da ação do Teu Espírito Santo, em mim, em tudo aquilo que eu vou falar e nos corações, na mente de todos esses que aqui estão, da criança ao idoso, do mais instruído ao menos instruído, que todos sejam confrontados com a Tua palavra, para que através desse confronto vejam consolo, vejam edificação, renovo, salvação, amadurecimento. Em nome de Jesus, perdoa os nossos pecados, Senhor. Não nos deixa passar um segundo sem confessarmos nossos pecados a Ti, porque pecamos. Tem misericórdia de nós, Senhor. Nos ajuda, mais uma vez. Hoje e sempre, é o que nós te pedimos. Amém. Quem aqui nunca se envolveu, né, em uma discussão, que depois que a discussão passou, a gente percebeu que a gente perdeu tempo. A gente gastou tempo e energia com coisas que, se a gente tivesse pensado bem, a gente não teria entrado. Como é que eu divido esse texto, meus irmãos? Muito simples. Paulo aqui vai usar palavras para chamar a atenção de Timóteo, para o advertir. E o texto é muito simples, né? Advertir de quê? De falatórios vazios e profanos. Porque a consequência desses falatórios vazios, inúteis e profanos, nada mais é do que crescer. É uma progressão. É uma escada. Pense numa escada que você desce para baixo. Cada degrau vai te levando para o fundo. Aqui, no caso, cada vez que um cristão, ele não evita, ele não foca, e ele não discerne aquela situação, ele pode estar indo ou levando pessoas para essa degradação que o texto vai chamar de impiedade. Não é isso que o texto termina dizendo? Pois os que se entregam a isso o quê? Falatórios inúteis e profanos, avançarão, vão progredir, vão descer essa escada, cada vez mais na impiedade. Então, nessa demonstração aqui, meus irmãos,
que Paulo faz para Timóteo, ele está mostrando que o obreiro fiel precisa ter essas 3 atitudes, que são os nossos 3 pontos de hoje. 3 atitudes, que não é nada do outro mundo. São coisas que eu e você sabemos, mas que esquecemos. Quais são elas? Atenção, para vigiar e se desviar de conversas que corroem a fé. Foco na verdade, para não se perder em distrações inúteis, sem proveito, para que assim permaneçamos firmes na palavra do Senhor. Mas para que isso aconteça, nós temos que ter discernimento, para separar o que de fato promove edificação ou não edificação, destruição. Então essa postura é que Paulo cobra para que Timóteo seja, para que assim seja um obreiro aprovado, atento ao que o cerca, focado no que é essencial e discernindo o que edifica. Vou repetir, atento ao que o cerca, as situações que se apresentam, focado no que é essencial e discernindo o que edifica. Então, se eu usar discernimento, com certeza eu vou saber aquilo que é essencial e o que não é. E se eu consigo discernir o que é essencial, automaticamente eu vou saber evitar aquilo que a Bíblia está dizendo aqui, disse para Timóteo ensinasse a igreja, e aqui estamos nós aprendendo, para que a gente não se envolva em situações que não agrega nenhum valor para a nossa caminhada de santificação. Então, por isso, meus irmãos, Paulo começa destacando a necessidade de atenção quando ele vai chamar, logo no início do texto, para a palavra evita. Evita isso. Evita. A primeira palavra que aparece aí é um verbo. E está, meus irmãos, no imperativo, é uma ordem. Não é para se pensar, é para se fazer, é agir. Olha que interessante. Essa palavra evite, Paulo já usou ela várias vezes para Timóteo. Se você olhar o verso 16, que nós vamos estudar, ou se você olhar para o nosso verso 16, que aparece essa palavra evita, e você voltar a sua página aí, e for para o último capítulo de 1 Timóteo, capítulo 6, lá para o verso 20, aparece ela de novo aqui, no mesmo contexto. E só lembrando os irmãos, a diferença de tempo de 1 Timóteo para 2 Timóteo é mais ou menos 2, 3 anos. Então Paulo está repetindo a mesma coisa. Ele não está trazendo nada novo para Timóteo. Mais ou menos 2 anos depois, ele relembra de novo que está no verso 20. E você, ó Timóteo, verso 20 do capítulo 6 de 1 Timóteo. O que lhe foi confiado, evitando os falatórios inúteis e profanos. Agora, essa palavra, ela não é apenas um conselho de prudência, meus irmãos. É muito mais que isso. Além de uma ordem, ela exige uma ação imediata. Uma ação imediata e ativa, constantemente. Aqui não é o episódio que Paulo falou uma vez e que ele não precisasse mais se preocupar em outra ocasião. Tanto não é que o próprio texto de 1 Timóteo confirma isso. Passaram-se 2 ou 3 anos e Paulo chama a atenção de Timóteo de novo. Timóteo, evita essas coisas. O ministério fiel exige não só, Timóteo, pregar, que foi os 2 versos anteriores. Se você olhar os 2 versos anteriores, só lembrando, principalmente o verso 15, procura apresentar-se a Deus aprovado como obreiro que não tem de que se envergonhar, que maneja bem a palavra. Paulo disse anteriormente, Timóteo, ensine a palavra do jeito que ela é. Não diga o que ela não diz, diga o que ela diz. Agora ele está dizendo,
Não basta só isso. Não basta só isso. Você tem que se desviar daquilo que de fato não vai trazer aprofundamento na sua vida espiritual e nem daqueles que estão sobre a sua tutela. Evite isso. Não pense só em pregar a verdade, mas também em rejeitar ativamente o erro. Palavras inúteis, ou seja, falatórios inúteis e profanos, são erros, meus irmãos, que a gente não deve comungar. Então veja só, quando a gente vai olhar essa palavra no original e vai ver lá o significado técnico dela, olha que interessante, como vai corroborar para isso que eu estou dizendo para os irmãos. Não é simplesmente um evitar passivamente, mas é algo ativo, racional. Por isso, meus irmãos, foco, por isso discernimento. Por quê? Quando você pega a palavrinha lá, um dos vários sentidos que ela traz é dar a volta em torno, esquivar-se, evitar, afastar-se. Ou seja, não é neutralidade, mas uma decisão consciente de não se envolver. Então, vou tentar colocar isso aqui de forma ilustrativa. Você está num ambiente, você é crente, e ali começa a surgir um debate de cunho religioso, de cunho bíblico. E as pessoas começam a falar coisas, e aí você, que é um obreiro aprovado, você percebe que aquelas falas, aqueles argumentos, não tem nada a ver com o que as Escrituras ensinam. A sua primeira atitude, segundo as Escrituras aqui, é evitar, é se afastar ativamente, se afastar. Não querer resolver essa situação, não querer ensinar essas pessoas. Não é o momento, não é a ocasião. Entendeu? Porque às vezes as pessoas confundem. Não, eu sou crente, então onde eu ouvir alguém falando heresia, eu vou defender. Não é assim que a Bíblia ensina a gente. Tudo tem seu tempo, tudo tem sua hora. Porque até as ações que Deus quer fazer através de nós, Ele prepara um ambiente. Agora, nós temos responsabilidade. Então, continua, né, nessa ilustração. Você está vendo aquilo lá. Aí você olha aquilo, o que é que você tem que fazer, segundo as Escrituras? Segundo aqui a definição dessa palavra, dar a volta, esquivar-se, evitar, se afastar. Fugir dessa polêmica. Fugir disso. Isso não é covardia. Isso é você ser experiente. Isso é você usando o discernimento e focar naquilo que é necessário. Mas, aí vem o contraponto. Vai ter momentos que você vai ter que entrar. E quando vai ser esse momento? Será que os irmãos conseguem lembrar? Eu já falei sobre isso aqui várias vezes. Qual é o momento que o crente tem que mostrar que é obreiro aprovado? Então volta, por exemplo, está lá a discussão, alguém sabe que você é cristão, e no meio lá dos argumentos, dos falatórios, das coisas, ele vai aponta para você e diz aquele famoso, o que, irmãos? Não é não? Não é não? Aí pronto. Aí nessa hora, você tem que colocar em prática o verso 14 e o verso 15. Manejar bem a palavra. Mas o sermão de hoje está nesse ponto. Evitar. E aí eu recorro também a um ambiente que normalmente as pessoas são influenciadas a fazer o contrário disso, que é um ambiente de seminário. Seminarista gosta de uma polêmica, gosta de discussão, gosta de debate, entendeu? E depois das redes sociais, aí que o negócio aflorou. O que tem de gente corajosa em debate pela internet, diz um monte de coisa, aí o outro vai e responde, aí tem a carta-resposta, réplica, tréplica, quatréplica, quintréplica, sei lá, fica lá tudo brigando. Diante de Deus, meus irmãos, isso não é atitude de obreiro aprovado. Obreiro aprovado, Paulo está começando a dizer aqui, evita. E às vezes ele usa essa mesma palavra em outros sentidos. Se você olhar o verso 23 do capítulo 2, nós vamos passar por ele, aparece lá, ó. Na minha versão é a mesma palavra, talvez na sua seja outra. Evite.
as discussões insensatas. Ó, na mesma perícope, Paulo fala e usa a mesma palavra. Se você olhar o verso anterior, verso 22, aparece a palavra fuja. Nós também vamos trabalhar ela quando chegar nesse texto. E o verso 20 que nós falamos. Então, ou seja, não basta concordar com os falatórios. É preciso se desviar deles. É sair deles. Você só deve entrar se você for acionado. Entendeu? Se você foi acionado, aí para você ovelha aprovada é o verso 14 e 15. Você tem que manejar a palavra. Mas não faça questão de ser. Não faça questão de entrar nesse tipo de debate. Saia de perto para que o nenão não lhe alcance. Porque se o nenão lhe alcançar, você vai ter que mostrar que é ovelha aprovada e você pode ter certeza. E isso vai gerar consequências para você. É por isso que o evangelho, o verdadeiro cristão, ele foi perseguido na antiguidade. Não pode ser diferente hoje. Na hora que você entrar em um debate de assuntos que não comungam com as escrituras, e você começar a manejar bem a palavra, o inferno vai se levantar. Você vai ser acusado de arrogante, de soberbo. Então só tu que tem a verdade. E você vai ter que dizer, sim, porque a verdade é Jesus, a verdade é a sua palavra. E aí você pode esperar a retaliação. Mas olhe como a Bíblia, ela tem as dicas essenciais para a gente saber sobreviver em um mundo que nos persegue. Primeiro, eu sei que o mundo sempre perseguiu a igreja. E a igreja veja você. E Deus nos dá aqui uma situação para que a gente não se coloque logo na condição de ser perseguido. Assim como o nosso próprio Jesus. Jesus não entrou em debates. Jesus não dava munição para pessoas quererem puxar dele aquilo que não era essencial. Jesus saía. E mesmo assim as pessoas se irritavam, queriam matá-lo, e ele saía. Só morreu no dia que ele quis morrer, quando ele se entregou. E aqui é um subterfúgio para nós. Deus não vai achar que a gente é covarde. Se você estiver no seu trabalho, se você estiver na sua escola, faculdade, seja onde for, e ali começar um debate que é totalmente contrário ao que você acredita, o texto bíblico está dizendo para eu e você aqui, ó, evite, dê a volta, saia. Não fica ouvindo isso não, saia. Se você ficar dando ouvido, dando palco para isso, a probabilidade de colocar em você e a probabilidade de você se acovardar em não exercer aquilo que o verso 14 e 15 do nosso texto nos disse no sermão passado é muito grande. Então use dessa estratégia que Deus está dizendo aqui. Ensinou a Timóteo, primeiro século, a igreja sendo perseguida, cristãos sendo mortos. É como se Paulo estivesse dizendo, tem briga que é desnecessária, é perca de tempo, evita. E Paulo disse isso, por exemplo, em Romanos 16, 17. Rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissersões. Vos afasteis deles. Evite eles. Evite. 1 Timóteo 1,4. Nem se ocupe com fábulas e genealogias sem fim, que antes promovem discussões do que o serviço de Deus. Se afaste dele. Evite, Timóteo. Tito 3,9. Tito, outra carta escrita por Paulo. Evita discussões. Paulo dizendo para Tito a mesma coisa. A mesma palavra. Evita discussões. Dá a volta. Sai. Discussões tolas. De genealogias e contendas. E debates sobre lei. Porque são inúteis e sem valor. Você já deve ter visto aí, né? Debates, como Veja Só e outros mais, né? Que vão debater. É para guardar o sábado ou não é para guardar o sábado? Aí tem gente que briga por isso. Entra em debate por isso. Não. Não vai discutir isso não, irmãos. Não vai discutir isso não. Até, vê se vocês concordam comigo. Quando a pessoa vai para um debate, só se Deus mesmo agir. Mas quando ela vai para um debate, ela vai armada para defender a sua tese. Ela não vai assim pensando, pode ter que seja uma possibilidade do meu debatedor me convencer. Não vai assim. O ser humano, ele gosta de competição. Ele não gosta de perder. Se quer arrumar briga entre crente,
Faça gincana, botando esse para competir com o outro, que sempre vai dar briga. Ora, se dá briga até em amigo secreto, quanto mais em gincana. Sempre vai ter um que se zanga, que fica com raiva. Quanto mais em debate. Aí o texto está dizendo para nós aqui, não sou eu que estou dizendo, é o texto. Não brinco com essas coisas, não. Eu sou calvinista. Eu sou arminiano. Eu sou dispensacionalista. Eu sou amilenista. Eu acredito na tribulação, ou na grande tribulação que a igreja vai passar. Aí o outro, não, eu não acredito. Aí fica na briga todinha. Coisas que não são essenciais, que não mexem na salvação. Eu não acredito que nós estamos no milênio espiritual. Não acredito. Eu acho que o milênio ainda vai acontecer, literal. Mas daqui 2, 3 meses, um ano, eu posso, de repente, aderir a um negócio desse. Aí eu brigo com uma pessoa por causa disso. Aí daqui 3, 4 meses, um ano, eu mudo. Aí encontro com essa pessoa. Sabe, a gente brigou, né, mano? Agora eu tô do teu lado. Não, pois tu acredita que agora eu tô igual a tu. Eu tô achando que é isso. Aí, como é que vive desse jeito, irmãos? Como é que vive desse jeito? A Bíblia tem algum lugar dizendo que quem não crê no arrebatamento secreto vai para o inferno? Não. Então são discussões, são apelativas. Agora, se, é diferente, irmão. Se você crê, vou dar aqui o exemplo do amilenismo. Você crê no amilenismo, mas você chega para mim e diz, pastor, eu creio, mas eu ainda tenho aqui uns pontos aqui. É diferente o espírito da pessoa. Ela está querendo mais conhecimento. Esse debate é um debate proveitoso, não se encaixa aqui. O debate que não é proveitoso é aquele que a pessoa não está afim de mudar. E pior, quando diz coisas que a palavra não diz. Então o texto está dizendo para a gente, evite. Alguns comentaristas dizem que essa inspiração de Paulo divina, ela também vem das páginas do Antigo Testamento, pelos escritos de Salomão. Como, por exemplo, Provérbios 14 e 15. Aqui está resumido, mas eu vou ler para os irmãos. Não entre na vereda dos perversos. Evita-o, não passe por ele, desvia-te dele e passa de largo. O Antigo Testamento. Então a gente pode dizer que esse texto aqui de Paulo, evitar, tem raízes no ensino de sabedoria. Sapiensal, de sabedoria. E se repete, em sua instrução pastoral. O obreiro deve proteger a si mesmo e quando ele é um líder, quando ele tem liderança na igreja, proteger o rebanho. Por isso que aqui os irmãos que pregam aqui, são instruídos. Não leve polêmica para o púlpito. Não leve resolução de debates infindáveis. Calvinismo, arminianismo, tudo aquilo que eu falei. Os irmãos entendem, Calvino são aqueles que creem que o Senhor elege. Os arminianos é aqueles que dizem, a pessoa que diz que quer. Aí a pessoa diz que quer. Aí depois ela pode dizer, não quero mais não, e ir embora. E o calvinismo vai dizer o seguinte, não, é Deus que toca na pessoa, e a pessoa quer, não porque ela quer, mas porque Deus quis que ela quisesse. Vai entender um negócio desse, meu irmão? Mas está na Bíblia. Tanto um como o outro. Tem hora que você vai ler a Bíblia e dizer, não, está aqui, está aqui, está aqui, está aqui. É o homem que tem que querer. Olha aí, se arrependa, não sei o que, não sei o que. É o homem. Aí você vai para outro, só vem a mim aquele que o pai me der. Está aí. A gente vai brigar por isso? Não. Qual é a sabedoria? É pregar o óbvio. Como o Paulo está dizendo aqui, ó. Às vezes eu fico assim pensando, meus irmãos, pensando no nosso contexto de hoje. Se Paulo fosse pastor de uma igreja hoje, nosso tempo, Pedro, mas vou ficar com Paulo. Acho que Paulo ia ter uma igreja pequena. Se Paulo tivesse um canal no YouTube, o canal dele não ia ter muita visualização. Porque olha aqui é a pregação de Paulo. É uma carta que ele está mandando, é uma pregação dele. Paulo quer ser entendido. Paulo está dizendo nada novo. Repito. 1 Timóteo aparece várias vezes. 1:4, 6:20. Paulo mandando Timóteo evitar. Paulo escreve, depois de 2, 3 anos, a mesma coisa. Paulo escreve para Tito, a mesma coisa. Evita, evita. Então, o que é que Paulo está querendo dizer aqui, meus irmãos? Primeiro,
Primeira coisa, para que a gente se proteja. No mesmo verso do capítulo 6, 1 Timóteo 20, Paulo vai dizer assim: Timóteo, guarda o depósito que te foi confiado. Não deixa essas coisas abalar tua fé. E sabe como é que tu faz isso, Timóteo? É evitando. É por isso que a minha opinião, meus irmãos, eu acho que eu não estou só. Esses programas de debates, para mim, eles são muito mais infrutíferos do que frutíferos. Eles causam muito mais confusão, como eu já falei para os irmãos aqui, confusão entre os debatedores lá, que às vezes acontece coisas depois, no final, que vocês nem imaginam, como para aquelas pessoas que estão ouvindo. Você deve conhecer pessoas que, quando vai para um texto bíblico, ele sempre vê polêmica, ele sempre vê motivo para discussão. E quando você dá ouvido para essas coisas, de alguma maneira, a sua fé é abalada. De alguma maneira. Então, o que Paulo está dizendo aqui, evite para proteger a sua fé pessoal, a sua certeza, a sua convicção, a verdade da palavra. A segunda coisa que Paulo diz, e eu não vou pontuar hoje, vou só mostrar que vai ser o próximo sermão, é para que a gente não torne má testemunha. Que ao deixar de evitar essas coisas, eu acabo sendo participante de promover, de divulgar aquilo que eu deveria evitar. Aí Paulo vai dizer, no verso 17, além disso, perceba, o finalzinho do verso 16 diz: avançarão cada vez mais na impiedade. Além disso, a linguagem deles corrói como um câncer. Entre estes estão, aí ele cita 2 indivíduos. Esses 2 indivíduos aqui, eu vou falar mais sobre eles, é uma comparação que Paulo está fazendo. Timóteo, se você não evitar, a probabilidade de você se tornar como esses caras é muito grande. E aí o texto vai continuar e vai dizer que esses caras negaram a forma de piedade e o poder dela. Aí Paulo é bem categórico e diz, fique longe bem deles. Fique longe também deles. Evite, se afaste. Percebeu aí? Que é o terceiro ponto, é o testemunho. Esses caras não deram testemunho. Deram um mau testemunho. Foram uma vergonha para o evangelho. Não manejaram bem a palavra. Não, eles estão aqui não por ser considerados obreiros aprovados, mas obreiros reprovados. E Paulo está dizendo para Timóteo, Timóteo, não é a primeira vez que eu te digo, evita essas coisas. E o contexto dele era muito falatório, era muita conversinha, genealogias, era coisas do céu, né? Horóscopo, né? Se você chegasse para Paulo e dissesse, Paulo, qual é o teu signo? Ele está amarrado. Quando a pessoa perguntar qual é o seu signo, você não vai dizer, não é teu signo não, onde é que tu tirou isso? Não, tá aí, tá aí. Ai, doido. Essas coisas. Luz. Como o mundo... Não, peraí. A tua áurea tá não sei o quê. Que conversa é essa, menino? Eu não tenho uma áurea, não. Eu tenho um espírito. Presta atenção, só essa palavra. Isso já é uma aplicação, né? Mas eu tenho mais aqui. Evitar, que a palavra que está aí, não é covardia, mas coragem espiritual. É reconhecer que certas discussões não produzem vida, apenas desviam do evangelho. E aqui eu não estou falando de perda de salvação não, tá, irmãos? Desviar do evangelho. Fazer uma pessoa viver um evangelho falso. Às vezes ela até salva, mas está vivendo um evangelho falso. Isso não é bom de viver. Evitar exige discernimento. Nem toda polêmica deve ser enfrentada. Algumas precisam ser ignoradas, para que não cresçam. Que é o final do nosso verso. Tito 3,10. Ao homem faccioso, evita-o. Evitar também é foco, que é os pontos que nós vamos falar.
Então, o que é que eu tenho que fazer? Agora, aplicações bem práticas. Eu olhei para o texto, pastor, e o texto disse, evita. Então, o que é que ele quer dizer? Vigiar as conversas do dia a dia. Nem toda roda de conversa é neutra. Algumas destroem relacionamento e fé. Aprenda a dizer, não, vou sair. Vou me levantar e vou sair. Isso é para você que está no colégio, está lá no refeitório, você do trabalho. Está lá sentado e começa a falar coisas lá. Você tem que... Epa! A Bíblia diz que eu tenho que evitar essas coisas. Que isso aqui pode abalar minha fé. Isso pode trazer prejuízos para a minha vida. Eu tenho que ter cuidado. Quem não vigia, facilmente se deixa envolver. É aquela história de quer matar um sapo? Acende o fogo e joga ele dentro. O que é que acontece? Ele pula, irmãos. Ele pula. Qual é a estratégia? Acende o fogo, bota uma panela bem grande, bota água e bota ele dentro. Aí ele vai, achando que está numa sauna. E ele vai. Quando ele pensa que não, morreu. Assim é muitos cristãos. De repente é você. Você está querendo respostas. Por que eu estou tão frio? Por que eu não tenho vontade de ler a Bíblia? Por que eu não tenho vontade de orar? Por que eu não tenho vontade de estar na comunhão dos irmãos? Por que 24 horas da minha vida, 8 eu estou dormindo, 8 eu estou trabalhando, pensando em ganhar mais. E quando eu estou de folga, eu fico pensando em um jeito de querer mais e mais e mais. Por que isso acontece na minha vida? Oh Deus! Aí Deus está dizendo para você, porque você não tem evitado aquilo que tem matado o teu desejo de ler a Bíblia, matado o teu desejo de pensar nas coisas do alto, matado o teu desejo de ter prazer de estar na comunhão dos irmãos, que são tão pecadores quanto você, mas que estão lutando para ser obreiro aprovado. E você entra dia, sai dia, e você continua aquele mesmo crente porcaria. Que você julga todo mundo e não para e diz assim, peraí, já se passaram 1, 2, 3, 4, 5, 6 anos e eu continuo nas mesmas condições, eu estou reclamando, eu estou pedindo as mesmas coisas, eu estou sendo repreendido, eu estou sendo discipulado pelas mesmas coisas, 1 ano, 2 anos, 3 anos. Preste atenção, é isso. O primeiro passo é esse, tu não evitou. Por quê? Porque tu não vigiou. E como sapo, tu está confortavelmente progredindo para a impiedade. Tu precisa de foco na verdade. Evitar distrações é o nosso ponto 2. E a palavra aí, meus irmãos, as distrações aí, que eu chamo de distrações, é exatamente falatórios inúteis. Falatórios inúteis. Quando você vai pegar, e eu tenho que fazer isso, né? É uma palavra só. Aqui está falatórios inúteis, é uma palavra só. Que ela dá a ideia de vazio. Literalmente, som vazios, palavras ocas. Não são apenas conversas banais, mas discursos pomposos que parecem profundos, mas não edificam. Quando eu falo isso aqui, eu me lembro de 2 personagens. Um da escolinha do professor Raimundo, Rolando Lero. Lembra dele? Rolando Lero? Que fazia uma pergunta para ele dava todo intelectual, ele dizia palavras bonitas e e todo mundo olhava para ele. Por isso que era Rolando Lero, né? Que era só Lero. Um monte de palavra bonita, mas ele não estava dizendo nada. Dizendo nada. O outro que eu lembro é o Ciro Gomes. Ciro Gomes diz, ele é muito inteligente ele. Mas tem horas que ele diz umas coisas que nem ele mesmo entende o que ele está dizendo, irmãos. Mas é bonito de ouvir. Bonito de ouvir. E isso aí derruba muitas pessoas. Eu me lembro que no seminário, tinha um aluno lá. E ele tinha uma característica que não é minha, mas que eu vejo em algumas pessoas. De realmente endeusar pessoas. E no caso lá, né, a erudição de alguns
personagens, né, que apareceram por lá. Em um especial, ele passou um tempo ajudando o pastor na igreja, e quando ele ia pregar, ele pregava direto do grego. A Bíblia dele é direto no grego. E ele chegou a dizer uma das maiores imbecilidades que pode ser da boca de um ser humano, que pastor que não conhece a língua original prega em preto e branco. Oh, que babaquice. E aqui eu abro um parêntese aqui, né? Não se iluda. Não se iluda. Deus agora está salvando milhares de pessoas em todos os locais do mundo. Agora, pode ter certeza, a maior parte das conversões está se dando por pastores normais, anônimos. Eu não estou dizendo que os famosos, os extraordinários, Deus não usa. Mas se colocar na balança, Deus usa muito mais os ordinários do dia a dia. Os comuns, os que não são reconhecidos. Aqueles que são enquadrados lá em Hebreus, que o mundo não era digno de receber, do que os famosos. Aí eu me lembro que esse jovem rapaz, ele foi assistir um debate desse indivíduo. E aí eu vi o debate lá, aí ele apareceu lá nos comentários. Sabe, ele mesmo exaltando, disse, que homem da mente brilhante, tal e tal, que pena que não é reconhecido, tal e tal e tal. Ele escreveu um textão, mas ele terminou dizendo assim, ó, desse jeito, ó. Eu não entendi nada, mas ele é o máximo. Como associar isso? Como é que você se coloca assim, coloca essa pessoa numa altura gigantesca, se você não está entendendo o que ele está dizendo? Se enquadra aqui. Palavras, falatórios inúteis. Na verdade, foi inútil para ele. Ele não entendeu nada. Ele ficou só no superficial, na pessoa. E Paulo está dizendo, foge disso, cara. Que quem tenha mais sua atenção não seja o pregador, mas a palavra que o pregador está pregando. Eu me lembro também, eu até falei em outros sermões aí no passado, Spurgeon, dos grandes pregadores, né? Ele pregando uma vez, eu não sei se isso é verdade, a gente lê nos livros, né, dos biógrafos dele, não sei se é verdade, mas está nos livros, né, irmão? Não estou tirando da minha cabeça. Um determinado culto, ele pregação e tal. A história diz que ele era um pregador fantástico mesmo, né? Pegou uma igreja com 500 e poucas pessoas, em questão de 1 ano, 2 anos, foi para 2.000, 3.000, chegou a 12, 15 mil pessoas. E uma vez ele pregando, conta-se que ele terminou a pregação, ele desceu, aí uma senhora chegou para ele, disse assim, eu vou lhe dizer uma coisa que nunca ninguém lhe disse. Aí ele, pois não. Ela disse assim, ó, eu nunca ouvi uma pregação como essa. Essa foi a melhor pregação que eu já vi. Eu nunca vi ninguém pregar esse texto como você pregou. Aí botou ele lá em cima. Aí quando ela se calou, ele disse assim, eu sinto muito lhe dizer, mas você não foi a primeira pessoa a me dizer isso. E quem foi, pastor, que lhe disse? Foi Satanás, quando eu acabei de pregar que eu sentei. O que é que ele quis dizer? Que quando ele terminou de pregar, ele sentou, Satanás e disse assim, ó, meu irmão, não tem igual a tu não, viu? Rapaz, mas tu é bom demais. Ele entendeu, e aí eu aplico aqui, que isso era uma fala inútil. A glória não era para ele. Mas também não estou dizendo que você não deve elogiar, né, um pregador. Não é esse ponto. A linha é muito tênue. É muito tênue. Mas essa palavra, ela dá essa ideia. Que não é só a palavra vazia, que depois vem a palavra profano, não quer dizer só palavras chulas, não. Muitas vezes ela vem vestida de palavras pomposas, né? Mas nada mais é do que falatórios inúteis. E você precisa ter foco aonde? Na verdade. Paulo escrevendo aos Efésios, capítulo 5, verso 6, ele diz assim, ó, ninguém vos engane com palavras vãs.
Palavras inúteis. Ninguém vos engane, ó. Sempre chamando a responsabilidade. Tenha foco. Tenha foco. O padrão claro é a palavra. Quando a palavra de Deus é substituída por palavras humanas, o resultado é vaidade. Então, palavras inúteis, meus irmãos, roubam tempo, roubam foco, roubam tudo isso. Eu fui de uma igreja, passei um tempo lá, 2 anos, que ela era focada no G12. Aí eles tinham um tal do encontro. Então, como era que resolvia uma vida de frieza espiritual ou uma vida de pecado de um crente? Mandava ele para o encontro. Aí ele ia ser ministrado lá. Entendeu? Eu cheguei para um desses, né? Aí fui para lá. Aí tinha lá o negócio da administração, todo mundo em pé lá, aí começava a tocar um louvor. Naquela época era muito uma cantora aí que até faleceu já, Ludmila Ferber. Tirei de trás das malhadas, um negócio assim, sabe? Deus te escolheu, quando ninguém olhou para ti, Deus te escolheu. E eu lá em pé, ó, e tal, o negócio tocando, aí eu olhava assim, todo mundo caindo, eu não caía, ó. Aí hoje eu olho para esse texto e digo, meu Deus, como tu me guardou, né? Porque aquilo dali, meus irmãos, abalava a minha fé. Eu ficava pensando, eu não sou crente não. Todo mundo cai. Mas eu convivia com alguns e eu dizia, rapaz, eu não sou assim não. Eu não trato meu pai assim, eu não trato minha mãe assim, eu não trato os irmãos assim. Eu não faço isso outro. Por que esse pessoal cai e eu não caio? Por que eles sentem essas coisas e eu não sinto? Por que eu não manifesto esse... E aí? Entendeu? Lá, linguajar lá, o xalabanaias. Entendeu? Por que eu não faço isso? Hoje eu entendo. Naquela época eu não tinha maturidade. Eu estava envolvido em meio a falatórios inúteis. Aí, pastor, mas tu não está sendo arrogante dizer isso, não? Não, porque eu provo que eram inúteis. Vamos procurar essa igreja, onde é que ela está? Não existe mais. Pastor adulterou, copastor adulterou, entendeu? Confusão, briga, vários adultérios dentro da igreja, uma confusão, acabou a igreja, acabou. Meus irmãos, se a igreja é verdadeira de Deus, é difícil, ela só se sustenta porque ela é de Deus. Então, imagine aquela que é construída dentro de falatórios inúteis. Falatórios inúteis são palavras sem substância, sem vida de Deus. Paulo mostra que o contraste é com o ensino verdadeiro, que gera piedade. 1 Timóteo 6,3. O obreiro precisa estar focado na palavra e não em debates vazios, e não em religiosidades, em discursos motivacionais. Meus irmãos, nós somos privilegiados, nós, Igreja Bíblica Monte Sião. Somos uma dentre muitas que o Senhor escolheu para que nós vivêssemos o evangelho verdadeiro, mesmo nós sendo pecadores. E olhe como Deus é maravilhoso para conosco. Então, por que eu tenho que focar? Para filtrar o conteúdo. Aqui eu tenho consciência disso. Que todos vocês que estão aqui agora olhando para mim, vocês não só escutam as minhas pregações, vocês escutam pregações de outros pastores. Nada errado com isso. Desde que você seja bíblico em aplicar isso aqui. Evitar. Mas como é que evita? Quando você pega tudo que você está ouvindo, independente de quem seja. Independente de quem seja. Entendeu? A questão de probabilidade de cair, meus irmãos, para todos nós é 50%. Pode ou não pode? A gente que às vezes julga, né? Então, por exemplo, quem está mais fácil de cair? O pastor Iranildo ou o pastor Augusto Nicodemos? Aí talvez você vai dizer assim, o pastor Iranildo. Ei, tu é Deus, é? Tanto ele como eu. É 50%. Pode cair, pode não cair. Quem é mais fácil de cair? Eu ou você? Ai, pastor, sou eu, pastor. Porque nem me comparo com o senhor. Não, é 50% também. Tanto eu como você. E o que é que a gente faz para não cair? Primeiro, evita. E como é que eu evito? Quando eu foco, na verdade, tudo que eu escuto, tudo que eu leio, eu trago para o crivo da palavra de Deus. Tudo para o crivo da palavra de Deus.
Eu, como pastor, ensino aqueles que estão aqui, fazendo o que eu faço, ensinando também. Dê preferência a ler livros de pastores que amam a Escritura. Que os livros dele, algumas exceções, sejam recheados de textos bíblicos, para que você veja a fonte de onde ele tirou. Para que não corra o risco de você olhar para o know-how dele e esquecer que maior que o know-how dele, você tem que olhar para as Escrituras. Porque a história mostra muitos homens que apostataram. E aqui eu não tenho medo de dizer, um que eu admirava muito antes de eu conhecer a Fiel. Era um dos pastores que eu mais ouvia, René Kevitz. Uma lástima hoje, uma lástima. Entendeu? Se eu tivesse um coração idólatra, eu estava junto com ele. Em tudo que ele ensinou no passado. E tantos outros mais. Filtrar. E aí uma aplicação que cabe a mim, aqui serve para aqueles que estão junto comigo pregando. A nossa responsabilidade é de direcionar a igreja. Que quando surgirem questões inúteis, a gente saiba evitar, a gente tenha foco para saber que aquilo não se deve trazer para o povo de Deus. Que a Bíblia é o nosso alicerce. Nós temos que estar centrada nela. E sempre, substituir conversas inúteis por meditação na palavra. Nada mais, nada menos. Li alguns comentaristas, mas um especial me chamou a atenção. E aqui eu trago ele. É conhecido, é famoso. Calvino. Ele olha para esse texto, olha como é que ele entende essa expressão, falatórios inúteis. São ensinamentos, presta atenção, irreverentes, maldosos, inúteis. Eles não são proveitosos para o povo de Deus e deviam ser evitados. Timóteo não é orientado a combater esses ensinamentos, mas a tratá-los com desprezo e nem sequer dar-lhes atenção. Aí lembra da definição do verbo? Dar a volta. É um ar de desprezo. Eu não vou considerar isso. Eu não vou perder tempo com isso. Calvino diz que, para impedir Timóteo de tal profanação, porque a sequência vem dizer exatamente isso, né? Inúteis e profanos. Para impedir Timóteo de tal profanação e tagarelice barulhenta, o apóstolo diz, isso ele interpretando, né? Ele está olhando para o texto dizendo que Paulo, que é o apóstolo, está dizendo. Diz que esta é semelhante a um labirinto, ou melhor, a um profundo redemoinho, do qual não há como escapar e no qual os homens mergulham cada vez mais fundo. Aqui ele já está dando uma implicação da progressão para a impiedade. Então ele imagina que esse ato de não evitar, dar ouvidos, não focar no evangelho, é como você entrar num labirinto que não tem saída. Você vai ficar lá dentro batendo cabeça. É como você mergulhar num redemoinho. Sabe o que é redemoinho, né? Que vai puxar você para dentro. Vai chegar a hora que você não vai ter força para sair. Buraco negro, né? Que existe aí. Essa é a ideia. E aí a minha percepção, eu digo, quando estamos focados na verdade, conseguimos ver claramente o contraste entre o que é santo e o que é profano. Mas ainda precisamos de algo mais. Não é só evitar. Não é só ter foco, é discernimento. Nem tudo é óbvio. Os olhos humanos, muitas vezes, veem errado. Muitas conversas parecem inofensivas, mas carregam veneno que destrói a fé. Por isso, Paulo vai alertar Timóteo. O obreiro não deve apenas saber o que evitar e o que priorizar, mas também discernir se suas palavras ou aquilo que ele escuta dos outros promove reverência a Deus ou levam à impiedade. Olha que interessante. Quem não se concentra na verdade, quem não foca na verdade, desperdiça energia, fala, conteúdo.
É uma inutilidade. É um cansaço desnecessário. Aí, meus irmãos, eu vou juntar a palavra profando, o nosso último ponto, profando com impiedade. Então vamos nós, discernimento. Até aqui foi o que nós ouvimos. O que é um obreiro aprovado? Aquele que evita. Aquele que não dá atenção para essas coisas. Expliquei o que poderia ser essas coisas, muitas coisas. Não só palavras feias, por mais que profano apareça aqui, mas palavras de lisonja, palavras bonitas, bem elaboradas, mas que é discurso vazio. Mas para que eu evite isso, eu preciso ter foco. Eu preciso ter a palavra, manejar bem a palavra. Mas não é só isso. Eu preciso ter discernimento. E aí, por quê? Porque o texto está dizendo que a consequência é profanar e progredir para a impiedade. A palavra profanar aí, meus irmãos, ela traz a ideia aquilo que está fora do templo, sem santidade, vulgar, algo comum, com contraste com o santo. Então, aqui, nesse texto, usado para qualificar discursos que não pertencem ao ambiente da fé, ou seja, que não vem de uma boca de um santo, de um separado, entendeu? Ou de um santo separado que não se comporta como um santo e um separado. A boca dele fala impiedades, a boca dele fala inutilidades, enquanto deveria estar jorrando é outra coisa, porque ele é um cristão. E por que eu estou dizendo isso? Porque no próximo sermão nós vamos falar desses dois indivíduos e outros mais. E tudo indica que eles estavam dentro da igreja. Há dois tipos de ataque que a igreja sofre: externo e o interno. Aqui Paulo está tratando do interno. Quando ele cita esses dois caras aí. Cuidado. E quando ele chama a atenção de Timóteo, cuidado para você não se tornar esse. Então ele não está falando para o mundo, ele está falando para dentro da igreja. O pastor da igreja e para os crentes. Cuidado. Para que você não seja um profano. Porque se você entrar, é como um redemoinho, é como um labirinto. Só vai progredir. E você vai ser uma vergonha. Aqui não trata de perder salvação, não. Só de testemunho. Entendeu, irmãos? Por isso, Paulo diz, 1 Timóteo 1:9, 4:7, para rejeitar, não entrar em debates profanos, evitar falatórios inúteis, aquilo que eu já falei aqui várias vezes. Várias vezes. Aí, meus irmãos, o resultado. Aqui, quando ele fala, se entregam a atos profanos, que é uma vida que não é santa. Não é só uma vida como eu posso dizer, de profanação de pecados sexuais, não. É uma vida que não é santa, que é o contrário de uma vida de santificação. Então, para deixar mais claro aqui, por exemplo, quando você diz que é crente, mas você não lê Bíblia, você não ora, isso não são práticas de um cristão. Um cristão que é santo, separado, um cristão que é santo, que está no caminho da santificação, no progresso da santificação, para viver a glorificação que já temos, mas ainda não, esse processo tem que ser real na vida dele. Se ele não faz isso, o texto está dizendo, a implicação maior é essa, que ele está vivendo uma profanação. Ele está vivendo uma vida de hipocrisia, de inutilidade, que eu vou cravar em uma palavra, de religiosidade, não de devoção. Entendeu? E o resultado é progredir para a impiedade. E a impiedade, aqui a palavra impiedade, quando você lê impiedade, você pensa logo, pelo menos eu pensei, né? Impiedade, aqui deve ser comportamentos lascívios. Não que não seja, mas a priori, o que a palavra está querendo dizer é falta de reverência. Aí sim, quando você perde a reverência a Deus, pronto. Você não já ouviu isso aqui? Rapaz, pastor fulano de tal, fez isso e continua pregando na igreja. Normalmente a gente diz assim, ó, perdeu o temor, perdeu o temor. Mas antes de ele perder o temor, ele perdeu a reverência. Perdeu a reverência. Rapaz, tu viu fulano? Rapaz, disse que é crente, frequenta a igreja tal, traiu a esposa, e aí ele está com a amante, está levando a amante para a igreja.
Aí você olha lá, coisa mais linda, eles louvando a Deus e tudo mais. Aí as pessoas dizem, ó, perdeu o temor. Reverência. Essa é a ideia. O termo grego, falta de reverência, desprezo pela piedade, que é amor. Pelo amor de Deus, pela cruz. Sabe, desprezar, isso é terrível, meus irmãos. Paulo, quando vai escrever a Tito, 2,12, ele diz assim, ó, a graça de Deus nos ensina a renunciar à impiedade. A renunciar, mesmo palavra, a renunciar o quê? A falta de reverência. Agora eu vou dizer o que para vocês, ó. Não confunda, tá? Não ache que reverência é só o ato de você chegar na igreja, ficar quieto, ensinar os meninos em casa a não correr dentro da igreja. A minha família é toda reverente. Mas quando você sai da igreja, na sua casa você é um cavalo. Aí você quer a mulher, é uma tagarela. É aquela lá de provérbio, né? É como uma goteira. Valei-me. Entendeu? No trabalho, você é como a história do taxista aqui da EBD. Fala mal de todo mundo, todo mundo, todo mundo, todo mundo. Aí chega a hora do almoço. Aí você almoça, paga lá. Aí quando chega no trabalho, você almoçou? Almocei. Quanto foi lá o almoço? Aí tu pagou 20, tu diz 40. Aí na igreja tu é todo, recebe o salário, aí fica nessa conversa. Pastor, eu tenho que dar o dízimo. É do bruto ou do líquido? Graças a Deus que nunca mais ninguém veio falar isso. Porque se viesse agora com esse entendimento aprofundado, eu ia dizer, arreda, Satanás. Isso é conversa inútil. Eu não preciso te ensinar não, meu chapa. Grosso e bruto. Quando tu fala isso, o teu coração já está longe da generosidade, a quilômetros da generosidade. Entendeu? Tu está ouvindo discursos inúteis. Não está levando para a palavra de Deus. E outras coisas mais. Entendeu? Outras coisas mais. E olha o que Paulo vai dizer em Romanos, verso 1. Aí o contexto aqui é outro. Mas essa palavra aparece. Olha aí. Romanos 1,18. A ira de Deus se revela contra toda impiedade. Pastor, o senhor trouxe esse texto para quê? Para duas coisas. Olhe bem, eu trouxe esse texto aqui para duas coisas. Duas. A primeira, se tu for crente de verdade, tu vai voltar à reverência. Vai pedir ao Senhor que te dê força para voltar à reverência. A querer estudar a Bíblia, querer ler a Bíblia, querer manejar bem a Bíblia, querer ser visto por Ele como obreiro aprovado. Agora, se tu não é crente, rapaz, se ajoelha e grita, Senhor, me salva. Porque se tu for ler o contexto desse Romanos 1, não é brincadeira. Tu tira aí só que impiedade está associado à ira. A ira de Deus. Então a ligação é clara. Estou indo para o final, tá, irmãos? Estou terminando. Você aguenta aí. A ligação é clara. Ó. Falatórios inúteis e profanos levam à impiedade. Ou seja, do desvio doutrinário nasce o desvio moral. Ó, tem link que nós aprendemos aqui hoje. Você só pratica a iniquidade depois que ela está lá dentro de você. O imoral só passa a existência quando você não se desvia daquilo que é inútil e profano. Quando você não foca na verdade para ter atenção. Quando você não usa do conteúdo das Escrituras que é ensinado a você para que você use com discernimento. Não vou entrar nessa conversa. Eu vou sair. E eu tenho tentado colocar isso em prática, quando eu estou em alguns cantos. Como eu disse para os irmãos, né? A maior parte da minha vida é sempre estar levando alguém para o médico. E sempre tem, médico, né? Um diagnóstico bom ou ruim, né? Então sempre tem gente lá se benzendo, né? Vai receber um exame, aquela coisa toda, ai meu Deus do céu, minha Nossa Senhora, e tal, e tal, e tal. Aí com esses textos eu aprendi, eu me levanto logo, eu vou para outro canto.
Se eu tiver preparado, eu fico lá sentadinho. Se eu sentir, né, perceber que aquele... Quando eu digo sentir, irmão, é discernimento, não é arrepio, não. Ai, entendeu? Vê uma luz, não. É aquela consciência, digo, não, essa pessoa está aberta para o evangelho. Aí, eu não vou esperar nem um nem não. Aí eu dou uma cantada lá, né? Dou uma cartada. Cantada não, irmão. Tira isso aí do negócio, né, pessoal? Cortar aí e levar para outro, né? Dou uma cartada. É isso que eu quis dizer, irmão. Entendeu? Eu aprendo. Por isso que eu fico abismado. Já expus Timóteo aqui para a igreja há uns anos atrás. E toda vida que eu vou, eu digo, meu Deus, é muita coisa, irmãos. Só um verso, ó. Eu acho que você pensou assim, hoje é só um verso, vai ser só 30 minutos. Não dá não, irmão. É 50 uma hora no mínimo, ó. Não tem pra onde correr não. Porque eu tô cortando um bocado de coisa. Vou correr para terminar. Resumindo, a explicação de advertência de Paulo a Timóteo tem como objetivo, meus irmãos, direcionar o ensino sólido da palavra, que só pode florescer quando se evita a ostentação e o desejo de aplausos. Por que eu estou dizendo isso? Normalmente essas questões inúteis, elas trazem muito prazer, ela traz muito visibilidade, independente do que se fala. A gente sempre quer sair de uma situação de debate, de discussão, como o herói. Aí eu uso as palavras de Calvino. Ele diz assim, ó. Calvino aponta que essa praga de dar ouvidos a falatórios inúteis, profanos, ele diz assim, esta praga já existia no tempo apostólico. E aí ele vai aplicar isso por dias dele. Vê se você vai perceber a quem ele aplica isso, a quem ele coloca com os maiores, como é que eu posso dizer, que promovem esse tipo de discursos inúteis. Olha aí o que é que ele vai dizer. Ó. Esta praga já existia no tempo apostólico, mas afirma que no papado, ao século XV, época da Reforma, a Igreja Católica medieval, né? Ela se multiplicou em uma teologia denominada por ruídos eloquentes, discussões intermináveis e definições autoritárias sem edificação espiritual. Aí Calvino, ele vai concluir dizendo que tais falatórios são incompatíveis com a majestade da Escritura, a clareza dos profetas, a sinceridade apostólica, resultando em uma profanação da teologia genuína. Então, para ele, Calvino, foi um justo castigo de Deus que aqueles que se afastaram da pureza bíblica caíssem em vaidades e profanações. Aí você lembra de Lutero, né? Não era profanação aquilo ali? Vender pedaço do céu, vender perdão de pecado, tirar pessoas do purgatório que eles inventaram. Quantas pessoas não ficaram presas a essas coisas até o evangelho clarear e trazer luz para eles? Mas essa crítica dele aí, meus irmãos, é pertinente para os nossos dias. A Igreja Católica continua. E é uma das maiores divulgadoras, meus irmãos, daquilo que Paulo está condenando aqui. De falatórios inúteis e profanos. Quando o Papa aparece naquela janela lá para falar, aquilo é inútil, irmãos. É profano. Leva as pessoas a perder a reverência a Deus. Reverencia quem? A Ele. Tudo que o Papa fala lá, para eles, aquilo dali é inspiração, é escrito. Paulo está dizendo, Calvino entendia, e nós temos que entender também, que é profano. Ah, não, pastor, isso eu já saquei. Mas espera aí. Igrejas liberais, estamos cheias dela. Talvez aqui a crítica seja mais ainda pertinente. Muitos ambientes eclesiásticos, ditos cristãos, hoje se afastam do ensino bíblico sólido para buscar novidades teológicas, G12, M12, é não sei o que mais lá, discursos sociológicos ou políticos que soam como modernos, mas são falatórios, vazios. É exatamente o risco descrito por Calvino. Um som eloquente, mas sem vida do Espírito. Esse Kivites e outros mais. Teologia, várias teologias aí de tirar o povo da fome. Como se o problema da humanidade fosse fome. O problema da humanidade é pecado. Sempre foi e sempre será. Então, concluindo, irmãos.
Meus irmãos, Paulo lembra a Timóteo e a nós também, que a vida cristã não se corrompe de uma vez, mas por pequenos desvios que começam com as palavras. Ou você falando, ou você ouvindo. Por isso o obreiro aprovado deve ser cuidadoso com sua boca e atento no que ouve. Se eu pudesse dizer qual seria o meu propósito principal hoje nesse sermão, era que você entendesse isso, que o obreiro aprovado deve ser cuidadoso com sua boca. Quando eu era moleque, tinha um corinho que a gente cantava, cuidado boquinha no que fala. Aí depois dizia mãozinha no que toca, ouvido no que ouve. Cuidado. Evite, nem todo debate precisa, eu falo debate aqui, é pregação, qualquer coisa que se levante como palavra de Deus. Dê atenção, mas com discernimento, com foco, que só assim você vai evitar falatórios inúteis. Não desperdice sua energia em conversas vazias. Invista suas palavras naquilo que gera fé e esperança. Profanos, lembre-se de que somos chamados à santidade. Não deixe que o mundo dite o tom das suas conversas. Impiedade, quando as palavras se afastam da verdade, a vida também se afasta de Deus. Guarde-se para que sua fé produza piedade verdadeira. Então hoje, meus irmãos, o Senhor nos chama a escolher melhor nossas palavras, o que nós ouvimos, para que sejamos instrumentos de edificação. Que o Espírito Santo, essa é a minha oração, nos ajude a falar a verdade da palavra e não a morte do mundo. Que nós, com a ajuda do Espírito Santo, possamos semear a paz de Cristo, que excede todo o entendimento, e não contenda, e viver como obreiros que honram o Evangelho. A paz de Cristo começa, meus irmãos, com as nossas palavras. O apóstolo nos chama, ou nos chamou a atenção, para evitar falatórios inúteis, a manter o foco na verdade e agir com discernimento diante do que ouvimos e falamos. Se nossas palavras revelam o coração, que o nosso coração seja cheio da palavra de Deus. Que o Senhor nos dê sabedoria para falar a verdade, não a nossa, não a dos outros, mas a dele. Porque ele disse, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Amém, irmãos? Vamos orar. Senhor, muito obrigado por essa noite, por mais essa oportunidade. Leva os teus filhos em paz para os seus lares. Dá uma semana.